Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui retornamos para falarmos do Evangelho, a palavra do nosso Deus. Essa palavra que nos traz vida, que nos traz certeza, que nos traz convicção. Meus irmãos, mais uma vez nós retornamos aqui com este vídeo que falamos sobre a lei de Deus e a lei dos homens, né? É importante lembrar você aqui que nós queremos reforçar bem o quesito lei de Deus. Por quê? Porque nós, como já disse antes, somos cidadão dos céus. Então a nossa lei maior é a lei de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui para que vocês entenderem. Nós temos em todos os países, tem a sua Constituição, sua lei maior, tá certo? Qualquer projeto que um vereador, um deputado, um senador crie, por mais interessante que ele seja, por mais relevante para a sociedade que ele seja, se esse projeto ele não ele ferir a Constituição, que é a lei maior, esse projeto ele é recusado. Ele é recusado como inconstitucional, tá certo? Porque ele extravasa as suas linhas, né? Ele não pode extravasar, mesmo que ele pareça interessante, benéfico à população, tá certo? Assim funciona na lei dos homens. Então nós temos a Constituição, que é a lei maior do nosso país. E qualquer outra lei que fere a Constituição, mesmo que ela pareça interessante ou benéfica, essa lei deve ser rejeitada. Muito bem, a lei de Deus é da mesma forma. Nós temos a lei de Deus, nós temos a palavra de Deus, que nos orienta, que nos traz visão real do mundo espiritual, que nos ensina como devemos proceder. Qualquer outra ideia, qualquer outra suposta revelação, qualquer outra suposta palavra que venha, por mais interessante que ela pareça, se ela ferir a palavra de Deus, ela deve sim ser rejeitada. Se ela for contrária ao Evangelho, ela deve ser rejeitada. Muito mais uma lei criada pelos homens, tá certo? Porque nós temos que entender o seguinte: o Evangelho, ele fala em caráter espiritual. É o que leva muitos a errarem, muitas igrejas denominacionais errarem, é porque elas querem trazer isso para o mundo material, e não é assim que funciona. Deus não se importa tanto assim com esse mundo material, porque esse mundo será destruído. Esse mundo vai virar ruínas. Ele mesmo, o próprio Deus, o destruirá. Tá certo? E para ser refeito outra coisa, outras coisas, outros céus, outra terra. Tá certo? Nós já falamos no vídeo anterior do novo céus e nova terra. Perfeito? Então, toda a palavra de Deus ela é de cunho espiritual. E nós, como cidadãos dos céus, nós devemos viver nesse sentido, de forma espiritual. Por isso Jesus disse lá para a mulher samaritana: importa que os meus adoradores me adorem em espírito e verdade, em espírito e na verdade, que é a palavra de Deus. Percebe? Nós podemos mostrar várias questões aqui que Jesus nunca falou no sentido material da coisa. Vocês se lembram quando ele chegou destruindo todos aqueles que faziam do templo lugar de comércio, né? Vendendo, fazendo ali bancas e tudo mais, e Jesus quebra tudo, e os fariseus perguntam a ele: com que autoridade tu fazes isso? E a resposta de Jesus foi: destrua este templo e em 3 dias eu reconstruirei. Jesus estava falando de que templo? Do próprio corpo dele, que ele ia ressuscitar em 3 dias. Ele não falava no sentido material. Tá certo? Vocês percebem a diferença aí? Então, a Bíblia é espiritual. Vamos relembrar outro episódio? Quando chegou os 2 irmãos clamando: Senhor, diga para o meu irmão
repartir comigo a herança, pois meu pai morreu. Ora, ele estava pedindo, de certa forma, algo justo. Ele tinha direito à herança. Tá certo? O que foi que Jesus respondeu a ele? Jesus disse o seguinte: homem, quem me designou juiz ou negociador entre vós? E logo depois Jesus prega sobre a avareza. Jesus nunca falou, meu irmão e minha irmã, de algo material. Ele está falando de algo espiritual. A palavra de Deus é espiritual. É importante, é de extrema importância que você entenda isso. Você lembra também a questão de Marta? Quando Marta, incomodada porque Maria estava aos pés do Senhor, e Marta, preocupada ali com algo aos olhos hoje, né? A gente olhando com os nossos olhos da carne, algo importante. Ela queria preparar uma recepção para ele, ela queria preparar comida, ela queria preparar água para lavar os pés, que se usava muito isso no Oriente Médio. Enfim, ela estava preocupada com aquelas coisas e ela disse: Senhor, não te importas que Maria fique aí sentada aos teus pés com tantas coisas? Mande que ela me ajude. O que Jesus respondeu? Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e este não lhe será tirado. Percebe? Nós vivemos neste mundo. Se nós nos deixarmos levar, envolvidos, enraizados com as coisas materiais, com as coisas deste mundo. E as leis que estão sendo aí implementadas, vão pegar as igrejas de surpresas. Vão pegar o povo de Deus de surpresa, porque o povo está muito envolvido com o material. Muito envolvido com o material. E nossa vida principal diante de Deus é a vida espiritual, meus irmãos. Não é a material, não. Lembra quando Jesus estava dizendo que importava que ele fosse para Jerusalém, que ele ia ser injustiçado, que eles iam matá-lo? E Pedro lhe diz, Senhor, Pedro lhe chama ao canto e diz, Senhor, pois tua atitude, ele disse, Senhor, Deus será gracioso contigo. De modo algum isso jamais te acontecerá. O que Jesus responde a Pedro? Arreda para trás de mim, Satanás. Tu não cogitas com as coisas de Deus, mas sim com as dos homens. Os homens o homem natural é envolvido com as coisas deste mundo. Mas nós temos que entender que nós, homens, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, pela graça de Deus, a partir do batismo, nós nos tornamos homens espirituais. E é este homem que tem que sobressair nas nossas vidas. Não pode ser espiritual. Você não pode se deixar enraigar por este mundo que está aí, não, pessoal. Abra os teus olhos, acorda. Não deixe que este mundo tome conta de você. Quero mostrar aqui para você o que está lá em 2 Coríntios 4,17. Quando Deus diz o seguinte, Paulo, na verdade, né? Pois as nossas aflições, preste atenção, pois as nossas aflições leves e momentâneas estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Olha só, Paulo que foi surrado, Paulo que foi preso, Paulo que foi açoitado, Paulo que precisou descer em cesto, em corda, para fugir dos seus perseguidores, Paulo que foi mordido por víbora, Paulo que passou por naufrágios, fome, sede, deserto, ele chama de momentânea tribulação. E continua, sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Irmãos, hoje eu ia trazer aqui para vocês
uma lei dos homens que vai pegar a igreja, é um laço para a nossa igreja, porque a igreja ela está vendo, como eu disse aqui, as coisas de uma forma material e não espiritual. E eu digo que é uma das coisas mais importantes na vida do cristão. A primeira coisa importante para uma família feliz, para louvarmos a Deus com a nossa vida física, é o que eu vou trazer no próximo vídeo. E a igreja se deixou levar por algo do mundo, e não do espiritual, mas sim algo material. E esse algo será um laço para daqui a alguns anos para laçar a igreja. Quando eu digo a igreja, não estou dizendo aqueles que são igreja, que sabem que a verdadeira igreja são eles. Eu estou dizendo a igreja instituição. Será um laço para a igreja. E a partir daí, certamente nascerá uma perseguição muito grande. Mas eu prometo aos irmãos que no próximo vídeo nós vamos trazer em detalhes, bem detalhado, o que é esse laço, o que será este laço. Amém? Infelizmente, muitos líderes, muitos religiosos estão vendo isso, veem isso como algo interessante, algo que é de Deus. E eu posso afirmar para vocês, afirmarei e mostrarei para vocês dentro da Bíblia e dentro da própria lei do homem, que no futuro será um laço para a igreja. Porque, infelizmente, nós, os homens espirituais, deixamos que o material fosse mais importante. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.